Então, é hoje. Eu vou começar com vocês uma jornada de 3 vídeos, onde eu vou fazer uma atualização completa para vocês de todos os livros que eu já li e do que eu tenho na minha estante e não vou ler, com uma listinha completinha, desse famoso livro que todo mundo já viu em alguma livraria, que é o Livro da Literatura. Nesse livro aqui, a gente vai partir numa jornada cronológica, onde mais de 100 livros são citados, contando toda a história do mundo. E o mais legal é que nesse livro eles tentam abordar livros com origens diferentes, com gêneros diferentes, com temas diferentes, que fizeram grande sucesso no tempo que foram escritos e que foram muito importantes para os processos literários que estavam acontecendo ali quando eles foram lançados. Então vamos lá, que eu tenho muita coisa para falar com vocês, que vou fazer um resuminho bem basiquinho de cada livro, tá? Porque hoje eu vou começar, e eu não sei se vai dar tempo de terminar nesse único vídeo aqui, qualquer coisa a gente divide em 2 e faz 4 vídeos, a gente vê no que dá. Todos os livros que eu já li desse livro, o Livro da Literatura. Não são tantos, tá, pessoal? Porque a gente tem uma longa jornada aqui pela frente. Então pega a vinheta e vamos lá! Bom, para começar, para vocês entenderem, eu fiz uma colinha aqui embaixo, tá? O azulzinho são os livros que eu já li, o rosinha e o roxo são livros que eu tenho o físico, mas ainda não li. O laranjinha eu tenho no Kindle, mas ainda não li. E o verdinho e amarelinho são os livros que eu não tenho. Grande maioria eu não tenho, são os livros que estão marcados aqui em cima, ó. Todos esses aqui eu não tenho. Os da lateral aqui são livros que eu tenho físico, tenho no Kindle, li, mas a maioria é não lido, tá bom? Então vamos começar com todos os post-itzinhos azuis, que são os meus livros lidos desse livro aqui. E ó, tem livro que eu li há muito tempo, que com certeza eu vou ter que reler porque eu não lembro mais de nada. Mas vamos lá que eu vou começar a falar de cada um desses com vocês. O primeiro livro em ordem cronológica, presente no Livro da Literatura, que eu já li, é um livro que eu não tenho em edição física, eu li no Kindle, que se chama Édipo Rei. Édipo Rei é uma tragédia grega escrita por Sófocles. Ele é datado do ano de 427 a.C., que conta a história de Édipo, que ao consultar o oráculo descobre que foi amaldiçoado pelos deuses. E qual era essa maldição? Simplesmente ele estava destinado a casar com sua mãe e matar o seu pai. Apesar de ser um livro bem antigo, não é difícil de ler, é bem curtinho, ele é em forma de um teatro, justamente dá para imaginar as cenas na cabeça, ele encenando e tudo mais. Então, assim, vale a pena a leitura, eu super recomendo. É um livro que fala sobre incesto e como ele tenta fugir de uma maldição e, no fim das contas, acaba indo de encontro a ela. Então, pega essa dica aí e vamos para o nosso segundo livro que eu li aqui do Livro da Literatura. O meu segundo livro lido do Livro da Literatura é um dos meus favoritos da vida, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro foi lançado em 1813, já é um livro bem mais recente, onde a história vai se passar na Inglaterra do século XVIII. É um livro com foco no romance de costumes, vai falar sobre os costumes da burguesia da época, vai falar sobre as crenças, os modos, os costumes das classes sociais. Mas o que esse livro realmente é uma sátira à moral e aos bons costumes que se pregavam nas classes mais abastadas daquela época. Bom, como vocês já devem imaginar, nesse livro a gente vai acompanhar as histórias das irmãs Bennet à procura de um bom partido para se casar. Porque já que o pai delas não teve nenhum filho homem e elas não têm nenhum irmão, assim que o pai delas morrerem, toda a herança dela vai para outro ente da família e elas vão simplesmente ficar na bancarrota. Vale a pena ler esse livro, é um dos favoritos da minha vida, vai contar uma história de amor um pouquinho às avessas, tá? A Lizzie Bennet, que é a personagem principal, não é uma típica heroína romântica daquela época, tá? Ela é bastante orgulhosa, por isso que esse livro se chama Orgulho e Preconceito, tá?
Ela é bem voluntariosa, ela é bem exigente, ela quer se casar por amor, uma coisa que não era comum, era tudo de casamento por acordo, para ver o que a família ganharia com aquele casamento. Então é um livro bem legal, que rompe padrões da época, tá? Vocês têm que pensar que esse livro foi escrito bem antigamente, com uma forma de pensar totalmente diferente da época. Então, vale a pena a leitura e é um dos meus favoritos da vida. E o terceiro livro é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Outro livro que rompe padrões da época. Jane Eyre é um romance publicado em 1847 pela escritora americana Charlotte Brontë. Jane Eyre é uma autobiografia ficcional da personagem principal, que é órfã de pai e mãe e vive infeliz na companhia de uns parentes da família, até que ela é enviada para um colégio interno e só lá, onde eles acharam que ela ia sofrer bastante, ela realmente conhece os primeiros momentos de felicidade da vida. É um livro lindo, extremamente revolucionário. Sou apaixonada em Jane Eyre também. Fica mais uma indicação aqui, tá? Dos 3 livros que eu já falei do livro da literatura, eu amei todos. Então, acho que tá valendo você pegar as indicações desse vídeo aqui, tá? E se vocês estiverem muito animados, deixa aqui nos comentários quais livros você acha que eu devo reler para fazer uma resenha para vocês. Outro livro lido dessa lista foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, irmã da Charlotte Brontë, e esse com certeza tem resenha aqui no canal. Esse livro foi lançado em 1847 e é o único romance da escritora britânica Emily Brontë. Nele a gente vai acompanhar um romance no estilo bem gótico que beira a obsessão de Heathcliff, que tem aí um passado trágico, marcado pelo abandono, pelo preconceito, e Catherine, sua irmã adotiva, com uma vida completamente diferente, extremamente mimada, bem voluntariosa. Então é uma história de amor bem esquisita. O livro é tão doido que a gente não consegue gostar de nenhum dos personagens, mas ainda assim a gente fica apaixonado pela história do livro. É o que eu posso dizer, O Morro dos Ventos Uivantes, para mim, não é uma história de amor. É uma história de vingança e de obsessão. Mas o mais legal é que tem algumas pessoas que realmente acham que esse livro traz uma história de amor. E é bem legal fazer esse balanço. Leia e me conte sua opinião. O Morro dos Ventos Uivantes é uma história de amor ou não? Eu acho que não. Um outro livro que é citado com um espacinho um pouquinho menor dentro dessa cronologia é o livro A Letra Escarlate, que eu li também já tem uns aninhos. Não tem resenha aqui no canal, se não me engano. Se tiver, eu vou deixar aqui. Todos os livros que tiverem resenha eu vou deixar aqui ou na descrição do vídeo, tá? Confesso que A Letra Escarlate não foi um dos meus romances favoritos desse livro aqui, porque para mim foi uma leitura extremamente arrastada, difícil, porém isso não quer dizer que não é um livro importante. Ele foi publicado pela primeira vez em 1850 e vai contar a história da jovem Esther Prynne, não sei muito bem como é que fala o nome dela não, tá? Ela acabou engravidando enquanto o marido estava desaparecido. Toda a história vai se passar em uma rígida comunidade puritana do século XVII, onde a jovem Esther Prynne acaba tendo uma relação adúltera, porque seu marido estava desaparecido, e acaba engravidando de uma filha ilegítima. Como ela é considerada uma mulher agora desonrada, ela é obrigada a carregar bordado no seu peito, assim, em todas as roupas que ela veste, a letra A de adúltera. O fato é que, mesmo ela passando por tudo isso, ela acaba tendo a filha dela, criando a filha dela, e faz tudo o possível para proteger quem era o seu amante, porque ele seria realmente destinado aí à forca, tá? Então ela acaba vivendo uma vida de reclusa, de abandono, de discriminação, de cancelamento, porque ela acabou traindo o marido que estava desaparecido. E será que esse marido vai aparecer? Será que ele realmente estava desaparecido? Essa é a questão central do livro, tá? É um livro escrito com uma escrita mais densa, bem filosófico, bem psicológico. Para quem tem dificuldade com livros assim, não recomendo começar com esse. Pega as minhas indicações anteriores e só depois vai para esse, tá? Já a minha próxima indicação, que é o próximo livro dessa lista, é o livro Alice no País das Maravilhas. E esse aqui dispensa qualquer apresentação. Alice foi um livro publicado em 1865 por Lewis Carroll. E essa aqui é uma verdadeira história psicodélica. É muito viajada essa narrativa, gente. O mais estranho é que toda a forma que esse livro foi escrito é repleto de situações controversas da vida real. Na realidade, o autor escreveu esse livro para sua amiga Alice, de 10 anos, e suas 2 irmãs, que eram filhas de um amigo dele. Então tem
umas situações um pouquinho difíceis. Mas pra mim, o Lewis Carroll devia estar drogado quando ele escreveu essa história, porque é muito doida, apesar de ter muita coisa bacana, muitos acontecimentos. É bem psicodélica, tá? Recomendo a leitura de Alice? Recomendo, porque se você viu o filme, você precisa ler o livro. Mas não espere nada muito bem estruturado, não. Realmente é uma história muito doida. Mas vale a pena a leitura. O meu próximo livro lido desta lista foi O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1890, de forma periódica em uma revista mensal. Nesse livro a gente vai ter temas abordados que se referem à imortalidade, imoralidade, a busca da perfeição, a busca da juventude eterna. E quando ele foi publicado, foi considerado um livro imoral pela sociedade vitoriana. Tanto que o autor teve que dar uma mexidinha nele, corrigir algumas coisas, reduzir alguns capítulos, aumentar alguns capítulos, para que esse livro conseguisse ser publicado e lido, porque ele atingia em cheio vários pontos da sociedade vitoriana e ele falava com muito sarcasmo de coisas que aconteciam ali na surdina, que acabaram incomodando mesmo a população em geral da época. Tem um quesinho de amor homossexual também, o que era difícil de ser aceito, principalmente na literatura da época. O fato é que o livro vai narrar a história de Dorian Gray, um homem jovem e realmente muito belo, que um pintor chamado Basil Howard vai acabar se apaixonando e desenhando ali um retrato dele. A gente não sabe se o Basil é realmente apaixonado pelo Dorian ou se ele é apaixonado pelo retrato que ele fez. O fato é que o Dorian Gray fica tão impressionado com sua própria imagem no retrato, que ele acaba fazendo um pacto fáustico. E é isso aí que eu não vou contar de spoiler para vocês, porque se tiver resenha vai estar aqui em cima, e eu acredito que tem assim que eu li ele faz pouco tempo, tá? É um livro muito legal, bastante controverso, bastante à frente do seu tempo, difícil de ser lido, porque o Dorian Gray é um personagem insuportável, mas é bem legal, tá, pessoal? Eu recomendo realmente essa leitura. Eu li já tem uns 2 anos na edição do Clube de Literatura Clássica, que tá aqui em cima. Essa aqui? Não, lá da ponta. Mas assim, um espetáculo. Vale a pena a leitura, fica a indicação. Um outro livro dessa lista é O Idiota, do Dostoiévski, que foi um livro publicado em 1869 e foi o primeiro livro que eu li do autor. Confesso que para mim não foi uma leitura fácil, foi super arrastada, eu quase não terminei, porque é um livro que se passa muito na cabeça do personagem principal. E como eu falei com vocês, eu tenho uma dificuldade de livros que se passam muito na mente da pessoa, onde ela fica viajando e mirabolando muito as coisas. Porém, esse livro é considerado um dos mais importantes da Era de Ouro russa. E quem seria esse idiota, né? O Dostoiévski quis criar um personagem lindo, bonito e absolutamente idiota. Mas qual seria esse idiota? É um idiota que tem a compaixão tão grande e a preocupação com o outro tão grande que ele acaba sendo sempre enrolado, engambelado, deixado de lado pelas outras pessoas, que vai ter então esse coração bom constantemente testado na sociedade, e vamos ver se existe realmente espaço na sociedade daquela época para um cara com tanta compaixão, para compaixão real como a dele, tá? É um livro bacana? É, mas eu preciso reler, porque eu já li tem muito tempo, não lembro quase nada da narrativa, mas o que eu me lembro é que para mim foi uma leitura difícil, mas arrastada. Também é um paçocaço, tá, pessoal? É muito grande o livro. Posso ter começado pelo livro errado do Dostoiévski e eu não consegui me acostumar com a escrita dele, que fala que é um pouquinho diferenciada, né? Aquela coisa, os russos não são para todo mundo. Por enquanto, nenhum me encantou tanto assim, mas estou aberta para releituras. Agora, a próxima leitura que eu vou falar é de uma série de livros que eu sou simplesmente apaixonada, que é O Cão de Baskerville, que faz parte de toda a saga do Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle. Esse é um romance policial publicado em 1902 e é um dos poucos romances sobre a saga de Sherlock Holmes, porque a maioria foi feita em forma de contos. Nesse livro, o Sherlock Holmes e o seu inseparável Dr. Watson vão investigar a morte de um milionário que se chama Sir Baskerville, que foi encontrado morto em um pântano ali perto da sua casa. Conta-se a lenda que esse senhor havia sido assassinado por um cão que amaldiçoava essa família e ficava circundando essa casa ali há muitas gerações. Mas, segundo a polícia e a perícia, a causa mais provável da morte do Charles teria sido
um ataque cardíaco. E aí, quem tá certo? Só o Sherlock Holmes para descobrir. Gente, esse livro é uma delícia, tá? Vale a pena cada leitura. Leia tudo de Sherlock Holmes. Eu já li tudo dele, sou apaixonada, amo. Eu li um projeto com a Duda Menezes na época, que ela estava lendo todos os contos, um por mês, todos os livros dele, um por mês. E eu simplesmente sou fascinada com tudo que o Arthur Conan Doyle escreveu sobre o Sherlock Holmes. Todos os contos, todos os romances, eu li tudo e amo demais. Então, essa aqui é a minha grande recomendação mesmo de toda a série e um livro perfeito para você entrar aí nessa grande saga do nosso detetive favorito de todos os tempos. O próximo livro dessa lista, com certeza quase todo mundo já leu, que é O Pequeno Príncipe, que eu não vou me atrever a falar o nome do cara, que é Antoine Saint-Exupéry. É difícil mesmo falar, vou deixar escrito aqui embaixo, tá? Esse livro foi publicado bem no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1943, e foi publicado em inglês e francês mais ou menos ao mesmo tempo. Ele vai contar a história de um piloto que vai cair com seu avião no meio de um deserto e ali vai encontrar uma criança loura que parece meio frágil. Essa criança vai contar para ele que veio de um planeta bem distante. E é essa conversa muito louca que a gente vai acompanhar nesse livro, que fala muito sobre valores da vida. É um livro muito importante para se ler quando criança, ler para seus filhos. É um livro muito curtinho, bem rapidinho e que tem muitos ensinamentos importantes sobre a vida. Vale a pena a leitura. Continuando a nossa lista, nós vamos ter A Revolução dos Bichos, escrita em 1945 pelo incrível George Orwell. Nesse livro nós vamos encontrar uma crítica à sociedade daquele tempo. É realmente uma crítica satírica a várias formas de totalitarismo que estavam acontecendo na época. Nele nós vamos acompanhar a história de um grupo de animais que decide se rebelar contra o dono da fazenda e a exploração que ele fazia a todos os animais. Esse livro, então, é uma alegoria sobre os rumos que a Revolução Russa de 1917 tinha tomado. Gente, não tem pessoa que fez administração que não li esse livro. Eu li quando minha conclusão da faculdade de administração, né? Foi um dos livros indicados pelo professor de sociologia. É extremamente relevante. Ele faz uma crítica à sociedade, compara o nosso comportamento ao comportamento de porcos, e é o melhor fim de livro que eu já li em todos os tempos. A frase final realmente é assim, avassaladora, tá? É pra gente ficar na mente e nunca mais esquecer. Não vou falar aqui para vocês que pode ser um spoiler, tá? Mas eu sou fascinada pela história desse livro, amo demais. A Revolução dos Bichos é um livro super importante, principalmente na época que estamos vivendo. Vale a pena a leitura, tá? Se você ainda não leu, por favor, corre atrás, que é super recomendado. Já o próximo livro dessa lista não é um livro que eu recomendaria para todo mundo, que é o Lolita, do Vladimir Nabokov. Esse foi um livro publicado em 1955 e ele é extremamente famoso pelo seu assunto extremamente controverso. É um livro que fala sobre pedofilia e a gente vai acompanhar toda a narrativa pelos olhos do pedófilo. E como a gente tem um narrador não confiável, a gente tem que ficar constantemente se questionando se o que estamos lendo é realidade ou não. É um livro que mexe com a nossa cabeça e que não é próprio para todo mundo. Você tem que estar no momento certo para poder ler, porque é um livro extremamente nojento e conturbado. A gente vai acompanhar a história de um professor universitário de meia idade que vai se apaixonar por uma menina de 12 anos e ele vai conseguir, naquela cabeça doente dele, botar toda a culpa do que está acontecendo, da perversão dele na criança de 12 anos, tá? Então é um livro com uma escrita extremamente eficaz, é impressionante o que o autor faz nesse livro, tá? Ele faz a gente, coloca a gente na cabeça do personagem de tal forma que às vezes a gente tá entendendo o pensamento dele e a gente para assim, cara, para tudo, o que tá acontecendo, né? Então é um livro conturbado e que só pode ser lido por quem tá preparado, tá? Não é um livro para todo mundo. E é um livro extremamente bom, tá? Mas eu não vou reler ele na minha vida. Li uma vez, finished. Pode ser que releia mais pra frente, eu ainda tenho ele na minha estante. Não doei, não vou doar, tá? Porque é um livro clássico e é impressionante a forma que o autor escreve e o que ele faz com essa narrativa, tá? Mas, continuo falando, não é um livro para todo mundo, porque é um livro repleto de gatilhos. Se você nunca teve problema com pedofilia, nunca sofreu abuso, pode ler. Mas se não, pensa bastante, porque vai ser bem complicado você finalizar essa leitura. Mas é indiscutível que esse livro é um clássico e que ele é extremamente importante
na época que foi escrito e até hoje. Continuando, o próximo livro que eu li foi O Mundo se Despedaça. É um livro da Chinua Achebe, publicado em 1958, com uma história extremamente dolorosa. Esse livro foi lançado 2 anos antes da independência da Nigéria e é considerado um dos livros mais importantes da literatura africana do século XX. Na narrativa, a gente vai acompanhar a história de um guerreiro nigeriano chamado Okonkwo. Acho que é assim que escreve, Okonkwo. Ele mora ali nas margens do rio Níger, no sudoeste da Nigéria. E nessa narrativa a gente vai acompanhar a completa desintegração daquela tribo ali depois da chegada do homem branco naquela região. Como eles vão desestruturar toda a religião já estabelecida ali, com os missionários que traziam o cristianismo e de certa forma obrigavam essas pessoas a mudar as suas crenças. O livro vai ser dividido em 3 partes. Primeiro a gente vai ter a chegada dos britânicos, o período onde as regras coloniais vão ser estabelecidas, e lá no final a gente vai ter então os últimos dias do Império. É um livro bastante bom, porém eu li há muito tempo, fica a recomendação, tá? Principalmente por causa de toda a relevância dentro da história nigeriana. Leiam, O Mundo se Despedaça. É massa. Eu recebi pela Tag Livros, a edição é lindona, mas ele também tem outras edições, então você consegue achar ainda em qualquer livraria. É um livro fácil de achar. Ele é editado ainda hoje no Brasil. Continuando, a gente vai ter Fahrenheit 451, que a gente leu ano passado com o Clube Doutores Leitores, e não tem como falar sobre a importância desse livro, principalmente na história dos livros. Ele é um romance distópico escrito por Ray Bradbury em 1953. Nesse mundo distópico, a gente vai ter bombeiros que não apagam fogo. Na realidade, eles incendeiam livros, porque o grande problema dessa sociedade onde as casas são à prova de fogo é que os livros são um grande problema, pois fazem as pessoas pensarem. Esse livro vai fazer a gente refletir sobre a alienação que as sociedades totalitárias querem que a população esteja, para que elas não consigam refletir como elas estão vivendo e como eles estão vivendo, não consigam fazer comparações. Então, é um livro bem bacana, tem resenha dele aqui no canal, corre lá, por isso que eu não vou falar muito sobre ele. Fica super recomendação, é um livro incrível, uma ficção científica maravilhosa, eu amo, recomendo para todo mundo, é um livro que tá fininho, acontece muita coisa, é muito, muito legal. Vá, sério, leia Fahrenheit 451. A próxima indicação que está presente nesse livro aqui é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, que também foi um livro lido e amado há bastante tempo. E esse livro é a autobiografia da escritora Maya Angelou. Racismo, abuso são os temas principais desse livro. No livro, a autora vai contar pra gente a sua infância ali dos 7 até os 16 anos, e nós vamos ter uma noção bem por alto como era a vida de uma menina negra ali entre os anos de 1930 e 1946. E por mais que a escravidão já tivesse acabado nessa época, era extremamente aterradora a forma que essas pessoas viviam, como elas eram tratadas, como elas eram discriminadas. E você vê isso contado de forma autobiográfica pela própria autora, realmente é bem dolorido. Principalmente você saber que tudo aquilo aconteceu. Peguem essa dica, é um livro incrível e vale a pena a leitura. Acho que todos os que eu li daqui estão recomendados, vale a pena a leitura, apenas com algumas ressalvas que eu dei aí para trás, né? Bom, e continuando aqui, o próximo é realmente incrível, acho que eu falei isso de todos os livros, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu também li esse livro há pouco tempo, ele foi publicado em 1995, e nele a gente vai acompanhar a história de uma epidemia de cegueira branca, que vai passar nessa cidade, vai assolar todo mundo, todas as pessoas vão ficar cegas, só que as primeiras pessoas que ficaram cegas vão ser internadas sozinhas no manicômio para se virar como podem, só que no meio de toda essa cegueira, uma pessoa consegue enxergar. Cara, que livro incrível, sensacional, tá? Eu sou apaixonada, obviamente, por José Saramago, só que para mim esse é o melhor livro dele. É uma obra de ficção, assim, incrível. O livro é bastante visceral, as descrições dele são realmente, assim, nojentas, tá? Tudo que tá acontecendo ali, como as pessoas conseguem se virar, assim, ninguém enxerga, né? E sendo que grande parte das pessoas ficaram presas dentro de um manicômio para evitar que
que a infecção se espalhasse, né? Como é que elas vão conseguir viver ali num completo abandono que as pessoas vão deixá-las, sabe? Como é que elas vão se virar, como é que elas vão se alimentar. Então, assim, como é que elas vão racionar a comida, como é que elas vão dividir essa comida se um não enxerga o outro para dividir. Tem que aprender a confiar, aprender a se entregar na confiança do outro. Gente, é muito complicado, tá? E o pior é que no meio de tudo uma pessoa enxerga, né? Então vamos, por favor, ler esse livro, porque ele é super recomendado, é incrível, você não consegue parar de ler. Nem parece que foi escrito em 95 pelo José Saramago, parece que foi escrito ontem, de tão assim atual, de tão fácil essa leitura, tá? Recomendo, fica a dica e, por favor, não deixem de ler. O penúltimo livro que eu li dessa lista, tá acabando, pessoal, foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood, escrito em 1985. Esse livro é um romance distópico que se vai passar em um futuro próximo na Inglaterra, onde o mundo está sendo regido por uma teocracia totalitária fundamentalista cristã. Resumindo, o controle da religião está sobre tudo. Após um ataque terrorista matar o presidente e a maioria do Congresso dos Estados Unidos, um movimento cristão que se auto-intitula Filhos de Jacó acaba tomando o poder. Lança um golpe e suspende a Constituição dos Estados Unidos, com aquele pretexto famoso de restaurar a ordem. E a primeira coisa que essa galerinha faz é retirar todos os direitos das mulheres. E agora as mulheres vão ser tratadas como objetos. E as famosas aias, né, que é o do título, são as mulheres que conseguem gerar filhos. E elas vão ser tratadas piores ainda que todas as outras mulheres, como realmente um objeto, como se fossem simplesmente úteros, né? Elas não são enxergadas como pessoas. Então, gente, é um livro incrível, tá? A Margaret Atwood é uma das minhas autoras favoritas. Cara, assim, todos os livros que estão até agora aqui nessas indicações, quando eu fui selecionando os que eu já tinha lido, praticamente todos foram livros que eu amei. Obviamente são clássicos, são livros super indicados, mas o Conto da Aia, inclusive, tem série. Então, assim, é muito bacana essa narrativa e é bastante dolorida, principalmente para as mulheres lerem, tá? Então fica a recomendação aqui de O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Enquanto nós vamos aqui para o meu último livro lido dessa lista do livro da literatura. Nossa, quanto livro eu falei! Que é o livro Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Esse livro é uma coletânea de contos que venceu o prêmio Pulitzer, que vai contar pra gente em vários contos a experiência de imigrantes indianos nos Estados Unidos. Vai falar muito sobre perda, expectativas frustradas, a desconexão entre as diferentes gerações de imigrantes, sendo que quanto mais tempo você passa, e às vezes você nasceu naquele país, você começa a criar culturas mais próximas daquele país do que do país que seus pais vieram. E também vai falar muito sobre comida, sobre cultura. É um livro, assim, gostoso de ler para quem gosta de contos, principalmente. E o conto que se chama Intérprete de Males, que dá o nome no livro, é realmente um dos melhores que eu li, tá? É como se uma mulher, ela realmente interpretasse os males de todas as pessoas. Porque como os indianos não conseguem se comunicar muito bem com os médicos, ela é a pessoa que vai lá para poder explicar a doença dela para o médico. Ela vai interpretar o mal dessa pessoa para o médico entender e poder cuidar dela. Por isso que ela se chama Intérprete de Males. E, gente, ele é um livro, para variar, sensacional e super recomendado. Fica aqui mais uma dica. E para finalizar, esses foram todos os meus livros lidos, do livro da literatura. E, gente, falta milhares de livros para ler. Mas agora que eu conversei com vocês um pouquinho sobre cada livro lido daqui, e eu reparei que eu praticamente amei todos eles, eu tô muito ansiosa para dar prosseguimento a essa minha nova lista, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu anotei agora todos os livros que eu tenho na minha estante e que eu ainda não li, que estão aqui no livro da literatura. Fiz uma lista e esse aqui vai ser a minha lista de desafio para os próximos anos. Obviamente não é uma lista que vai ser lida para ontem, né? Eu imprimi essa lista, coloquei aqui, ó, no meu caderno inteligente, tá? E agora essa lista que eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos vão ser listas de livros que eu tenho e ainda quero ler do livro da literatura. Vão ser mais 2 vídeos, porque os próximos a lista é muito maior, tá? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque deu um trabalhão, vou fazer um resuminho pequenininho que seja de cada livro, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Deixe um curtir aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal. Beijos, pessoal! Até mais! Tchau!